Entendi. E a posição do Brasil, como você acha? A gente tá certo? Tem algum erro aí? O Brasil, eu acho que foge muito de questão de governo e entra para a questão de Estado. Tanto que, por exemplo, independente se era Bolsonaro ou Lula, a posição brasileira ela praticamente não mudou. Na época do Bolsonaro, o Bolsonaro falou que o Putin também era um grande líder, que ele não ia fazer a guerra e por aí vai. Porque o Itamaraty, assim, as relações exteriores do Brasil são assim. O Brasil é conhecido por ser um país que só respeita as sanções quando elas são aprovadas pela ONU. É o país que se mantém neutro nas situações, né? Então, por exemplo, o Lula até falou, olha, enquanto tiver guerra entre Rússia e Ucrânia, eu não vou fazer uma visita nem à Rússia, nem à Ucrânia. Entende? Então, assim, diplomaticamente falando, é a posição que o Estado, nem o governo, o Estado brasileiro, ele adota, de se manter neutro nas situações. Entendi. E o Brasil, por exemplo, vai ter uma cúpula, foi confirmada agora pelo próprio Itamaraty, uma cúpula na Arábia Saudita, que vai acontecer dia 5 e dia 6 na Arábia Saudita. Agora, é uma cúpula pela paz. O Brasil falou, participo, beleza. A gente vai querer discutir a paz? Participo, dou minha opinião, por aí vai. Então, acho que o Brasil tá tentando se colocar nessa papel de mediação. Cara, a gente, partindo do pressuposto que daqui a alguns meses, por exemplo, a Rússia perca a guerra ou o Putin é morto, tem algum risco da Rússia, da China dominar ou ter uma influência muito maior sobre a Rússia, aproveitar essa fraqueza? Ou quais seriam os desdobramentos se o Putin é morto ou a guerra, ou a Rússia perde de alguma forma? O Putin, ele conseguiu fazer um governo muito autocrático na Rússia, né? Tanto que fala assim, pô, como que o Putin ele continua sendo, que nem eu falei, né? As pesquisas de popularidade dão quase 80%. Ele conseguiu fazer um sistema de governo que ele tem apoio de praticamente todos os setores. Os principais líderes militares apoiam o Putin. Você pega o parlamento da Rússia, a Duma, grande parte são partidários do Putin. E o pessoal de grana? A elite econômica, os empresários, é que a gente chama de os oligarcas russos, né? Ah. O que é o oligarca? É um empresário que apoia o governo. O Putin, ele fez um esquema sensacional do ponto de vista estratégico, claro, né? Pô, na época do Boris Yeltsin, a elite econômica odiava o cara. Quando o Putin assume o poder, fala, calma, pô, quem são os empresários? Você é do setor de... Por exemplo, Prigozhin. O Prigozhin, por que ele virou liderança do grupo Wagner? Porque ele era um dos oligarcas. Ele era do setor de alimentação da Rússia. Tipo assim, Prigozhin, se você me apoiar, eu te garanto que todo o fornecimento pro exército, para as instituições públicas, todo o setor de alimento, você que vai garantir pro Estado russo. Se apoia o Prigozhin, pô, beleza, tem um aliado. Sei. Setor de comunicação, outro oligarca. Setor de, sei lá, transporte, outro oligarca. Todo mundo concordou? Não. Só que alguns que não concordaram, às vezes o cara, né, toma uma coisa um pouco estragada, exato, né? Vencido, cai da janela. Empurrado. Acontecem coisas estranhas, né? Melhor. Às vezes o cara ele cai da janela, né? Tem vários casos aí estranhos, né? Sim. O cara fora do país, inclusive, morre envenenado. O caso do Navalny, por exemplo, né? Sim, de fato. Mas você acha que não pode ocorrer perdendo, eu tô falando. Pode ocorrer esse negócio da China. Então, se o Putin sair... Virar uma colônia da China, não. Difícil, porque não acho que a Rússia, com esse poderio, com esse hard power que eles têm, esse poderio militar que eles têm, vai virar colônia de alguém. Não vejo isso, né? Mas depende muito de quem vai entrar ali no poder. Porque hoje eu vejo muito a Rússia centrada na figura do Putin. Também. Pô, saiu o Putin, quem que vai entrar? Será que vai ser um cara que vai ter tanto apoio assim dos militares? Será que o parlamento vai continuar apoiando esse cara como apoiava, por exemplo, Putin? Os oligarcas vão ter a mesma ligação que tem com o Putin? É muito difícil de saber quem seria, né? Porque o Putin, ele assumiu ali em 99, teve um hiato de tempo, de 2008 até 2012, que ele não podia ser o presidente. Aí ele virou o primeiro-ministro e colocou o Medvedev, que era um aliado dele, como presidente. E pode ficar agora até 2036. Então, querendo ou não, é de 99 até 2036 no poder. Entendi. Vamos pegar um cara, que tem 20 anos. Esse cara nunca viu uma Rússia sem ser uma Rússia do Putin. É verdade. O cara entrou em 99, a gente tá falando aí de 24 anos, né? 24 anos. E olha que doideira. Sabe quem é a população que mais apoia o Putin? É a galera mais velha. O cara que tem ali de 40, 50 anos, porque esse cara compara... Porque o Putin, ele tem os seus méritos, economicamente falando também. Ele, por exemplo, conseguiu desenvolver o nacionalismo na Rússia muito maior, ele estatizou algumas empresas, ele reconquistou a Chechênia, ele desenvolveu o setor militar da Rússia e começou a atuar geopoliticamente
na Síria, na Crimeia. Então ele resgatou o nacionalismo russo, que era uma coisa que estava derrotada na década de 90. Então o cara que tem ali os seus 40, 50 anos, ele compara, pô, o que era a Rússia na década de 90? País fraco, moratória, crise econômica, inflação. Querendo ou não, o Putin, ele melhorou a economia da Rússia. Então esse cara tem uma certa gratidão pelo que o Putin foi nos anos 2000. Entendi. Então, você acha difícil, caindo o Putin, vir alguém de uma linha totalmente diferente? Vai ser alguém que mantém a mesma linha dele? Tem vários setores ali, né? Por exemplo, possivelmente vamos colocar o Medvedev aí, que é o cara que já foi presidente. Esse cara, assim, já falo até no meu canal, né? Toda vez que o Medvedev fala, se prepare que lá vem bomba. Ele tem declarações mais bombásticas, inclusive, que o Putin. Praticamente todas as ameaças nucleares que vêm são a partir do Medvedev. Ou seja, não é legal esse cara tomar o lugar do Putin. Então, mas será que ele não é muita retórica? Será que o exército continuaria apoiando tanto ele assim contra apoia o Putin? Os oligarcas? Então é muito difícil saber, Vilela, o que vai acontecer, porque a gente não sabe quem vai ser o sucessor do Putin. E América Latina, a gente falou da Argentina, né? Porque